Um homem foi preso em flagrante, essa notícia a gente vai começar e daqui a pouco vamos falar mais sobre ela. Essa prisão foi em Teresina durante a Operação Carcará 5 da Polícia Federal. Ele é suspeito de chantagear uma adolescente mediante ameaças de divulgação de fotos íntimas para continuar obtendo fotos e vídeos de natureza sexual. A prisão do jovem de 22 anos, que não teve a identidade revelada, foi efetuada nesta quarta-feira na zona sul de Teresina. De acordo com a polícia, ele é suspeito do crime conhecido como sextorção, quando há ameaças em troca de vídeos ou fotos de conteúdo sexual. Nós conversamos com o delegado Eduardo Monteiro, que deu mais detalhes sobre esse caso. Quando chegamos ao local, a partir das análises no local, identificamos uma série de arquivos de conteúdo de pedofilia. Eram milhares de arquivos, membro de vários grupos de pedofilia, voltados especificamente para crianças e adolescentes vítimas de imagens de nudez, de cenas de sexo, cenas de estupro. E a partir disso a gente deu a ordem de prisão em flagrante, conduzimos o investigado até a sede da Polícia Federal e ele agora vai ficar à disposição da Justiça. Para entender as implicações do ponto de vista jurídico, nós também ouvimos o advogado Lucas Ribeiro. A pornografia de revanche, que também é configurado crime, está previsto no artigo 218C, que é muito comum nos fins de relacionamento, a pessoa chateada, tentar divulgar fotos íntimas ali no intuito ali de se vingar. Então, assim, há várias situações que não envolvem apenas a chantagem, apenas o satisfazer do libido, mas também ali de uma certa forma de se vingar do seu companheiro. Lembrando também que o suspeito guardava em casa, de acordo com as investigações, fotos e vídeos de conteúdos sexuais e até de estupros. Agora, a gente fala sobre um outro tipo de segurança que nós devemos nos preocupar, sim, para crianças e para adolescentes. Nós vamos voltar a falar sobre aquele assunto que nós tocamos no início da nossa edição de hoje, que é o golpe da sextorção. Sextortion, né, como que é o termo em inglês. E ontem, durante a Operação Carcará da Polícia Federal, uma pessoa foi presa. E a gente vai entender melhor agora como se proteger. Porque nesse golpe, a partir dele, o criminoso começa a chantagear a vítima a partir de imagens de conteúdo sexual. Então, nós vamos conversar a partir de agora aqui no estúdio com o perito forense, também especialista em segurança, em cibersegurança, Raimundo Neto. Está aqui, bom dia, para trazer essas dicas para as pessoas, especialmente para os pais, porque, afinal de contas, são as crianças e os adolescentes que são mais vulneráveis, mais suscetíveis a esse tipo de golpe, né? Bom dia, Aline, bom dia a todos. Realmente assim, é um golpe que tem crescido muito, até mesmo porque nós temos a grande quantidade de uso de pessoas utilizando o dispositivo, né? Então, hoje as crianças cada vez mais cedo passam a utilizar, isso facilita e crescimento de diversos tipos de golpes. Nas férias, por exemplo, muitas ficam mais tempo ainda no celular, então é sempre importante fazer essa vigilância para saber que tipo de conteúdo as crianças estão consumindo ou estão repassando, porque elas podem cair nesse tipo de golpe, né? Vamos explicar mais uma vez como é que funciona. Bem, toda vez que é o seguinte, hoje em dia esse tipo de crime acontece de acordo com a engenharia social, que é o quê? A fragilidade das pessoas para poderem cair naquela situação. Então, às vezes, hoje está muito comum assim, a criança ou o adolescente começa, até mesmo o adulto, começa um relacionamento, tá? Daqui a pouco começa a encaminhar fotos, ou tirou uma foto e armazenou no seu celular, tá? Ou isso foi armazenado na nuvem, certo? Ou se colocado lá no Instagram, depois ser apagado. Então, as pessoas começam a aproveitar dessa fragilidade do momento de sensibilidade para se aproximar. E ao conseguir a foto, começa a fazer essa chantagem, tá? Ou você me manda mais fotos, ou você faz alguma coisa, ou você me paga. Então, começa essa chantagem e nessa chantagem as pessoas acabam, assim, até o momento frágil, tem medo de contar para os pais, certo? Contar para alguém próximo, e aí acaba se envolvendo naquilo. E aí o problema acaba aumentando cada vez. Hoje, os hackers já estão atrás até da questão de ganhar dinheiro em relação a isso. Porque isso é a forma mais fácil. Mas eles não têm tanto, mas se eu conseguir um pouco desse, um pouco daquele,
certo? Acaba sendo uma quantidade muito grande de valores. Então, essa chantagem serve tanto para extorquir dinheiro como vender essas fotos, por exemplo, para sites de pornografias? Isso, principalmente sites de pornografias infantis, né? E aí é interessante que a questão também hoje da inteligência artificial, né? Sim, ainda tem essa preocupação, né? Isso. Que você só precisa de quê? Uma foto de rosto, tá? E aí a inteligência vai se basear com a questão do corpo e vai acabar montando ali a foto da pessoa completamente despida. Então, isso aí é mais uma novidade, tá? Ou seja, a inteligência consegue fazer essa montagem, certo? Que vai ficar bem próximo às características daquela pessoa. E se a pessoa não, assim, no ato do nervosismo, porque isso acontece também assim, você está tão nervoso que você nem presta atenção nos detalhes. Sim. Tá? E você acaba cedendo àquela situação. Então, hoje é muito importante que os pais passem a conversar melhor com os filhos. Recentemente, a gente analisou um caso de uma criança de 11 anos que mandou foto para um namoradinho. E aí, assim, ele também era uma outra criança, que acabou passando para os colegas. Certo? Então, não se encaixa exatamente nesse crime de sextorção. Mas a foto vazou. Isso mesmo. Tá? E eram duas crianças. Então, eu acho que o que acontece? A gente precisa, antes de tudo, os pais precisam começar a ter uma postura de uma conversa. Tá? Mostrar o problema, mostrar a situação e também dizer se acontecer alguma coisa, nós estamos aqui. Ou seja, para amparar. Porque a primeira coisa que acontece é a fragilidade. Tá? Então, a gente tem muitos cuidados que a gente precisa tomar. Agora, Neto, existem algumas possibilidades das pessoas caírem nesse tipo de golpe, especialmente as que estão mais fragilizadas ou as crianças e os adolescentes. Tanto os seus dispositivos serem invadidos também, como mandarem de forma voluntária, né? Como é esse acesso, como é que esse acesso pode ser dificultado, esse acesso aos dispositivos, computador, celular e a própria nuvem? Porque está lá a foto na nuvem e as pessoas podem achar que estão seguras. Como é que isso pode ser dificultado para o acesso dos bandidos? Bem, o primeiro ponto importante é assim, a gente tomar muito cuidado com as nossas senhas, tá? Tomar cuidado com as nossas senhas, evitar deixar no celular, porque assim, seu celular, hoje a gente usa ele para todos os lugares, que a gente pode perder, ter o celular roubado e eles terem acesso a isso. Então é muito importante a gente ter senhas seguras, evitar armazenar fotos desse tipo na nuvem, tá? E assim, se você armazenar, tomar cuidado com qual nuvem você está colocando, qual a senha que está colocando, porque assim, Aline, as pessoas têm o seu e-mail vazado, tá? Por quê? Porque um hacker invadiu algum lugar, ou sua senha era muito fácil. Então, o que é que os hackers usam? Eles usam robôs. Então, se você tem uma senha fácil, o robô vai identificar aquela senha rapidamente. Se você tem uma senha mais difícil, que tem lá acima de 8 caracteres, letras maiúsculas e minúsculas, tá? Entre outros fatores, o hacker vai demorar muitos anos e você, tipo assim, ele não vai conseguir burlar aquela senha. Então, às vezes os e-mails a gente vaza e a gente não sabe. A gente às vezes não usa um antivírus no celular. A gente não faz algumas proteções dentro dos nossos dispositivos. Usar o mesmo e-mail, a mesma senha para vários e-mails, por exemplo? Isso é muito comum, tá? Você usar a mesma senha, usar o mesmo e-mail, certo? Então, você facilita a vida do mundo digital. E ao facilitar, os hackers hoje têm mais facilidade de fazer o acesso. Acabam descobrindo seu e-mail, acabam descobrindo a senha é a mesma, como você citou, e eles acabam invadindo várias contas. E encontram todas as vulnerabilidades e passam a chantagear as pessoas. São muitas senhas que você tem que decorar. Onde guardar essas senhas? Vou lhe dar uma dica muito importante para o nosso público, tá? Primeiro, existe um aplicativo chamado Cofre de Senha, certo? Esse cofre de senha, ele é gratuito e lá você pode pedir para ele gerar senha para tudo que você quiser. Então, você só precisa decorar a senha do cofre, certo? Então, a partir disso, você vai ter uma segurança maior. E todas as suas senhas vão estar guardadas naquele cofre, certo? Mas se alguém invadir meu celular, ele vai ter que saber a senha do cofre, que é a única senha que você tem que decorar. Ótima dica, então. Raimundo Neto, eu agradeço demais você ter dado essas informações para a gente, essas dicas de segurança, porque no mundo virtual ainda existem muitas dúvidas em relação a como se proteger, né? Muito obrigada, um ótimo dia para você. Eu que agradeço, um ótimo dia a todos.